Bem-vindos a este nosso intercâmbio de ideias. Hoje nós vamos mergulhar numa tensão bastante central descrita no material que a gente está analisando, que é Gálatas capítulo 5, aquele conflito interno entre o que o texto chama de carne e espírito. E, bom, analisar essa dinâmica é fundamental para a gente entender as escolhas morais e a vida espiritual que são retratadas ali. Exato. E a questão que pulsa nesse material, né, e que vai guiar a nossa conversa hoje, é bem esta. Essa luta entre a carne e o espírito que está detalhada lá em Gálatas 5, ela representa, assim, uma tensão constante, ou quase uma batalha intransponível, inerente à condição que está sendo descrita? Ou será que, por outro lado, o texto nos mostra que seguir o espírito oferece um caminho acessível, um caminho claro para realmente superar as inclinações da carne? Certo? E a minha perspectiva vai ser que o texto enfatiza, sim, a capacidade real, que é concedida pelo Espírito, de vivermos de acordo com ele, superando as tais obras da carne. O foco, para mim, está na solução divina e na transformação que ela torna possível. E eu vou argumentar mais na linha de que a descrição dessa luta no texto e também na análise que a gente tem em mãos aponta para uma realidade bem persistente, sabe? Um desafio profundo, contínuo, na vida que está sendo considerada. E a dificuldade inerente a isso não deve ser, assim, minimizada. Bom, a base da minha leitura está na instrução direta, e eu diria potente, de Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É interessante notar que o material de origem até frisa, né? Isso não é um conselho, é uma ordem mesmo, um imperativo. E isso, para mim, assim, só faz sentido se houver uma capacidade real, dada por Deus, para que essa ordem seja cumprida. A ênfase, então, recai sobre a provisão divina que viabiliza a obediência, e não sobre uma suposta inevitabilidade do fracasso, né? E mais do que isso, a passagem afirma de uma forma bem forte no versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso não me soa como uma metáfora vaga, sabe? Mas como a descrição de uma mudança que é fundamental, de identidade e de poder. Sugere que houve uma ruptura decisiva com o domínio da carne. E o fruto do Espírito, aquela lista conhecida lá em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele não é apresentado como um ideal distante. Ele é a consequência natural, sabe? O resultado esperado de uma vida que se submete à direção do Espírito. É o contraponto direto às obras da carne, ilustrando o tipo de caráter e vida que se tornam então possíveis. E a liberdade que Paulo menciona nesse contexto lá em Gálatas 5,13 não é uma desculpa para ceder à carne, mas é a liberdade para viver de forma justa, capacitado pelo Espírito. É uma liberdade com propósito, direcionada. Eu abordo isso por um ângulo um pouco diferente, sabe? Dando talvez um peso maior à descrição explícita do conflito interno. O versículo 17 de Gálatas 5 me parece assim central e bastante claro. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A análise que a gente tem desse texto, ela interpreta essa passagem como uma oposição fundamental quase paralisante em seus efeitos. A frase para que não façais o que quereis sugere uma limitação real, uma frustração bem concreta imposta por essa inclinação carnal, mesmo quando a intenção da pessoa é seguir o espírito. Isso, para mim, conversa muito com a afirmação que está presente no nosso material de apoio de que o novo nascimento não elimina a velha natureza pecaminosa. Ora, se essa natureza persiste, então a luta se torna, como o próprio material descreve, diária, né? Uma constante na experiência de vida abordada. E a gente também não pode subestimar a força e a variedade das obras da carne listadas lá em Gálatas 5, 19 a 21. Elas vão desde questões morais mais óbvias, tipo imoralidade sexual, impureza, até problemas relacionais e internos bem profundos, como inimizades, discórdias, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Essa lista é bem abrangente, né? Ela demonstra o quão multifacetada e poderosa é essa inclinação contrária ao espírito.
E, crucialmente, a advertência no final da lista é severa. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, Gálatas 5:21. Isso eleva a questão para além de um mero conflito interno. Tem consequências eternas envolvidas, indicando que a luta é de fato extremamente séria e que a vitória não pode ser considerada automática ou facilmente garantida. Eu reconheço a força da linguagem ali em Gálatas 5:17, sim, mas eu proponho uma interpretação funcional um pouco diferente. Essa oposição descrita opõe-se um ao outro, ela não precisa ser vista como uma sentença de derrota ou de paralisia constante, sabe? Para mim, ela serve justamente para ressaltar por que a escolha ativa de andar no Espírito, como está instruído lá no versículo 16, é tão vital, tão necessária. O texto diagnostica a batalha, sim, concordo. Mas imediatamente antes, no versículo 16, ele prescreve a estratégia divina para a vitória, submeter-se ativamente à liderança do Espírito. Portanto, a descrição da oposição no 17 funciona como a justificativa para a ordem no 16. Não sugere um impasse que não tem solução, mas a razão pela qual a dependência do Espírito é a única saída. A rota para superar a carne está claramente delineada: viver guiado pelo Espírito. Entendo a lógica, sim, de conectar os versículos 16 e 17 dessa forma. Mas a frase específica, para que não façais o que quereis, ainda me parece um indicativo de algo mais profundo do que só a necessidade de fazer uma escolha. Ela descreve uma barreira real, uma frustração que é imposta por essa carne, que, como o nosso material de análise mesmo salienta, não foi erradicada. Mesmo quando o desejo genuíno da pessoa é se alinhar com o espírito, essa força contrária atua ativamente para impedir a plena realização desse desejo. Isso não soa só como ter duas opções e escolher uma. Soa como tentar seguir um caminho enquanto algo te puxa constantemente na direção oposta. Sugere uma tensão que é intrínseca à própria condição descrita no texto, uma consequência direta e persistente da coexistência dessas duas forças antagônicas dentro do indivíduo. Essa luta parece ser mais constitutiva do que apenas situacional, entende? Mas é exatamente aí que a dimensão do poder transformador, que é mencionado em outras partes do texto e destacado no material, se torna crucial. O imperativo andai em espírito, lá em Gálatas 5,16, seria uma ordem vazia, ou até cruel, se não viesse acompanhado da capacidade divina para cumpri-la. Como o material de apoio menciona, essa é apresentada como a única chave para uma vida de santidade. E a declaração de que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, Gálatas 5:24, isso não pode ser interpretado como algo meramente teórico ou só simbólico. Precisa ter um impacto prático, real e contínuo na vida da pessoa. É um evento espiritual com consequências existenciais, que libera o poder necessário para resistir e, de fato, neutralizar a concupiscência, esses desejos intensos e desordenados da carne. A nova identidade em Cristo, portanto, ela inclui o acesso a recursos divinos para viver de acordo com o Espírito. Não se trata apenas de força de vontade humana, mas de se apropriar do poder divino que está disponível. Não, eu não nego que exista uma nova capacidade ou novos recursos disponíveis. A questão, para mim, é como isso interage com a afirmação, que também está lá no material de análise, de que a velha natureza pecaminosa não é eliminada. Se ela não é eliminada, então o comando andai em espírito opera num contexto onde uma força contrária interna permanece ativa, influente e, segundo o próprio Gálatas 5,17, em constante cobiça contra o espírito. O material de apoio usa a expressão luta diária. Isso descreve uma experiência bem diferente de um estado de vitória permanente e tranquilo, concorda? Sugere, sim, um esforço constante, uma batalha que precisa ser travada momento a momento, uma vigilância que não pode relaxar.
A crucificação da carne pode até ser entendida como um fato posicional, decisivo diante de Deus. Mas na prática, na experiência vivida, a luta contra as manifestações dessa carne parece continuar vigorosamente, exigindo essa batalha diária. A ordem existe, claro, mas a realidade descrita parece ser a de um conflito árduo e contínuo contra essa natureza que, embora condenada, ainda exerce sua influência. Como você concilia essa ideia de uma crucificação que é efetiva com essa luta diária tão enfatizada? É uma ótima questão, realmente. Eu vejo a crucificação da carne, lá em Gálatas 5:24, como um evento que quebrou o domínio da carne, não necessariamente a sua presença ou a sua capacidade de tentar. A analogia talvez pudesse ser a de um regime que foi deposto. O antigo tirano foi destronado, foi condenado, mas ainda podem existir focos de resistência ou tentativas de insurgência que precisam ser combatidos, né? A autoridade legal e o poder supremo agora pertencem ao novo regime, que é o espírito, mas a vigilância e a aplicação dessa nova autoridade são necessárias. A luta diária, então, não anula a vitória decisiva da crucificação. Ela é a vivência prática dessa vitória num mundo que ainda é marcado pela presença do pecado. E a prova dessa nova realidade é justamente o contraste, gritante entre o fruto do Espírito e as obras da carne. O fruto amor, alegria, paz, paciência, etc., como listado em Gálatas 5:22, 23, não é só um conjunto de virtudes a serem buscadas com esforço humano. É apresentado como a colheita natural, o resultado quase espontâneo de uma vida conectada e submetida à videira, que é Cristo, através do Espírito. Representa o próprio caráter de Deus sendo cultivado em nós. E a afirmação final sobre o fruto, contra estas coisas não há lei, Gálatas 5:23, é poderosa, sugere uma vida que opera num nível superior à mera obediência a regras externas. Ela flui de uma fonte interna, o Espírito Santo. É a demonstração prática de que andar no Espírito produz um resultado qualitativamente diferente, positivo e divino, que seria impossível sob o domínio da carne. Concordo que o fruto é apresentado como o ideal e a meta dessa vida no Espírito. No entanto, a forma como as obras da carne são detalhadas lá em Gálatas 5:19 e 21, e a análise que o nosso material faz delas, me parece um forte contrapeso a qualquer otimismo, talvez, excessivo. A lista é extensa, né? E cobre um espectro enorme de falhas humanas. O material, por exemplo, ele aprofunda a compreensão de algumas dessas obras. Menciona a amplitude da prostituição, que é a imoralidade sexual em geral, a sutileza da idolatria, que pode ser colocar qualquer coisa acima de Deus, a origem da palavra grega para feitiçarias, farmakeia, e sua conexão com o uso de drogas que alteram a mente, e a inclusão daqueles pecados relacionais que destroem comunidades, como dissensões, heresias que podem ser facções e invejas. Essa análise detalhada, ela demonstra a gravidade, a variedade e, eu diria, a onipresença da ameaça representada pela carne. E eu volto a frisar a advertência solene. Quem pratica, e o verbo aqui sugere um padrão de vida, não um deslize isolado, né? Tais coisas não herdará o reino de Deus, Gálatas 5:21. Isso reforça dramaticamente o perigo real e constante. O fruto pode ser a possibilidade gloriosa, mas as obras representam um campo minado, ativo e perigoso que exige aquela vigilância constante que eu mencionei. O texto parece usar a lista das obras não só para contrastar com o fruto, mas para alertar sobre quão pervasiva e danosa a influência da carne continua sendo mesmo para aqueles que receberam o Espírito. A ênfase na gravidade das obras sugere que a luta é tudo menos trivial. E é precisamente por causa dessa gravidade e da presença dessa ameaça que a questão da responsabilidade pessoal na escolha se torna tão central. O material de apoio, numa das suas conclusões, afirma algo muito direto. A quem nos submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito. Fica claro que a escolha ativa de se submeter à liderança do Espírito Santo é o fator decisivo. Não é uma escolha única, né? Mas uma orientação contínua da vontade, uma decisão renovada de depender dele. Essa submissão consciente e persistente é o que permite que o Espírito produza seu fruto em nós.
Por outro lado, a escolha de ceder às inclinações da carne, de dar ouvidos aos seus desejos, resulta na manifestação daquelas obras e acarreta a consequência terrível de não herdar o reino. Portanto, embora a batalha seja real e intensa, a responsabilidade pela direção que a vida toma é colocada firmemente sobre o indivíduo. E a boa notícia, no meio disso tudo, é que, pelo Espírito, existe a capacidade de escolher o caminho da vida. A dinâmica apresentada é: submissão ao Espírito resulta em vida e fruto. Submissão à carne resulta em obras e morte espiritual. A agência humana capacitada pelo Espírito é fundamental aqui. Eu não discordo que a responsabilidade da escolha seja um tema central na passagem, de forma alguma. A questão que eu levanto é se a natureza intrínseca do conflito, como está descrita lá em Gálatas 5,17, opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis, se isso não complica a simplicidade dessa escolha. Não me parece ser apenas uma questão de pesar prós e contras e tomar uma decisão racional, como escolher entre dois pratos num cardápio, sabe? A descrição é a de uma batalha interna entre duas forças poderosas que habitam o mesmo ser, como o material de análise também sugere. A responsabilidade pela escolha existe, sem dúvida, mas ela é exercida num contexto de forte oposição interna. O poder atribuído à carne, essa natureza que não foi eliminada e que ativamente cobiça contra o espírito, transforma a escolha pelo espírito num ato contínuo de resistência, quase como nadar contra uma correnteza forte. Não é só escolher um destino, mas remar constantemente contra a força da velha natureza que nos puxa para trás. A responsabilidade coexiste com uma dificuldade inerente e significativa, que me parece ser um ponto crucial da descrição de Paulo sobre essa experiência. A escolha é real, mas a luta para efetivá-la também é. Bom, para sintetizar a minha perspectiva, que está embasada no material que a gente analisou, a mensagem central de Gálatas 5, embora reconheça plenamente a existência e a intensidade da luta interna, ela foca primariamente na capacitação divina oferecida através do Espírito Santo. Essa capacitação torna não apenas possível, mas também, eu diria, normativo para o crente viver uma vida que progressivamente supera as inclinações da carne. A vitória aqui não significa a ausência total de tentação ou conflito interno, mas sim a possibilidade real e constante de escolher andar segundo o Espírito e, como resultado, manifestar o seu fruto. Isso se fundamenta na obra consumada de Cristo na cruz, onde nossa velha natureza foi julgada e destronada, crucificada com Ele, e na presença ativa e fortalecedora do Espírito Santo que habita em nós. A ênfase, portanto, recai sobre a solução divina e a nova realidade acessível em Cristo, o que significa que o foco do crente deve residir em ativamente acessar e aplicar o poder divino que já lhe foi concedido. Certo. E, recapitulando o meu ponto de vista, eu reafirmo que o material, especialmente ao interpretar a força de Gálatas 5,17 e ao empregar termos como luta diária, além de frisar que a velha natureza pecaminosa não é eliminada, descreve uma tensão fundamental e persistente como parte intrínseca da experiência espiritual abordada no texto. A força da carne, a impressionante variedade de suas obras e sua oposição direta e ativa ao espírito. Tudo isso exige um reconhecimento sóbrio da dificuldade contínua dessa batalha interna. Isso sugere que a vida descrita requer uma vigilância constante, uma dependência incessante e uma humildade perante a força da sua oposição interna, talvez mais do que uma expectativa de uma vitória fácil ou de um estado permanente de superação da carne nesta vida terrena. A ênfase, para mim, recai sobre a realidade crua e a intensidade do conflito, significando que a prática dessa vida exige uma autoconsciência vigilante e uma dependência momento a momento para resistir a uma oposição interna que está sempre presente. É inegável que o texto de Gálatas 5 nos confronta com uma visão complexa e por vezes até desconfortável da vida interior, né? Essa dinâmica entre carne e espírito é apresentada como um elemento central da jornada. Concordamos plenamente nisso. E fica evidente que a forma como a gente interpreta o equilíbrio dessa dinâmica
Se a gente pende mais para a capacitação e a vitória já assegurada que precisa ser vivida, ou se enfatizamos mais a tensão inerente e a luta contínua que precisa ser gerenciada, isso tem implicações profundas para como entendemos a mensagem geral do material e as suas aplicações práticas. Sem dúvida alguma. A análise cuidadosa dessa dualidade, dessa guerra interior, é essencial para a gente captar a profundidade do que nos é comunicado sobre fé, sobre transformação e sobre as escolhas morais que definem uma vida orientada pelo Espírito. E certamente ainda há muito mais a explorar sobre como essa tensão se desdobra em diferentes contextos e como o restante do material bíblico aborda suas nuances, os seus desafios e as estratégias para navegar essa complexa realidade interna.